Finalmente, o negócio estava meio travado aqui, não queria entrar de jeito nenhum. Bom dia. Bom dia, Conceição. Vou esperar o pessoal ir entrando aí. Mari, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Camille. Bom dia, Antônia. Uma excelente semana para todos. Última semana do ano, né? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Liz. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Camille Figueiredo, falando dos estudos do Gênesis. Foi muito bom mesmo, Camille. Foi muito bom. Eu fui profundamente edificado com aquela temporada. Acho que foram 3 meses, talvez, estudando capítulo por capítulo o livro do Gênesis. Foi muito bom. Valeu, obrigado pelo feedback. Juliana, bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, Cris. Vamos dar um tempinho aí para o pessoal ir entrando. Estou pegando aqui o nosso texto. Vou ler Êxodo capítulo 19, se você já quiser ir abrindo. Êxodo 19, semana passada nós lemos Êxodo 17. Deixa eu colocar logo aqui o comentário fixado, né? Vamos ler do verso 1 ao verso 6. Êxodo 19, vou colocar aqui, peraí. Com licença, gente. Deixa eu pegar aqui na mão que fica mais fácil de eu escrever. Êxodo 19, do verso 1 ao verso 6. Publicar e fixar. Pronto. Vou focar aqui no meu tripézinho. Beleza. Vamos lá, gente. Vamos começar então. Deixa eu dar um gole do meu café aqui. Vamos ler então Êxodo capítulo 19, do verso 1 ao verso 6. Aí a gente ora e dá início ao nosso estudo, ok? Vamos lá. Diz assim: No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai, e Israel acampou ali diante do Monte Sinai. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. É a mesma expressão, descendentes de Jacó, israelita, povo de Israel, tudo a mesma coisa. Vocês viram, isso é o que disse Deus, vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Eu vou repetir aqui apenas do verso 5 ao final, até o verso 6. Olha que importante esse verso. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Amém. Vamos orar? Tem coisa muito preciosa para nós aqui hoje. Fecha os seus olhos aí. Foca comigo na oração agora. Senhor nosso Deus, te consagramos essa semana que se inicia, Pai. Muito obrigado, Deus, por chegarmos até aqui num ano tão diferente, para não dizer, no mínimo, difícil, estranho, Senhor.
para tantos um ano triste, para outros um ano de desafios e superações, mas seja o que for, um ano onde o Senhor não se afastou de nós, um ano onde a tua presença foi sentida e é vivenciada todos os dias, e por isso nós te agradecemos. Nessa hora, Senhor, eu te peço que esse texto lido possa trazer algo novo aos nossos corações, um desafio novo, um encorajamento novo, uma motivação nova, Senhor. Nos dá entendimento, nos ajuda a discernir a tua voz no meio de tantas vozes, Deus, que ecoam na nossa cabeça e nos nossos corações. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor guie esse estudo aqui agora. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Gente, esse capítulo 19 do livro do Êxodo, eu não sei se você está atento a isso, mas ele é um dos capítulos mais importantes da história de Israel. Para o povo de Israel, deixa eu finalizar aqui, só um minutinho. Para o povo de Israel, gente, o capítulo 19, ele precede o capítulo 20, obviamente. No capítulo 20, Moisés recebe os 10 mandamentos. Aqui você vê que Moisés já está subindo o monte para lá em cima se encontrar com Deus. É o Monte Sinai, na península do Sinai, quando eles cruzam o Mar Vermelho. Moisés vai até este lugar, dura 3 meses essa chegada até lá. A gente já sabe que, do ponto de vista geográfico, uma travessia seguindo as rotas comerciais normais do Egito até a terra de Canaã, para onde o povo aqui estava indo, demoraria de 15 a 16 dias, dependendo do tamanho do povo, da necessidade de logística, parar, descansar, se tem criança junto ou não. Vamos colocar 1 mês, né? Aqui eles estão há 3 meses, então tem esse desafio didático da parte do Senhor, de peregrinação, de aprendizado, de experiências que se somam e se multiplicam no deserto. Você lembra que nós consideramos na semana passada a água que brotou da rocha lá em Refidim. Então um povo com sede, a água brota da rocha, um povo com fome, o maná chove do céu, o povo com saudade da textura de carne, pois cai do céu as codornizes. Então, um período onde na didática do deserto, que sim é um lugar de passagem, de privação, de provação, de desafios, também é um lugar de evidências da presença de Deus ao lado do povo, junto com o povo, no meio do povo. Então você vê isso como nós estávamos orando agora, durante o período da pandemia. Para muitos, se não para todos, pode ter sido e estar sendo este período de deserto. A gente imaginava que fosse durar algumas semanas no início, depois alguns meses. Depois a gente já se perguntou se ia virar para o segundo semestre. Virou para o segundo semestre e muitos começaram a falar de maneira pessimista que ia virar para o ano que vem. Pois bem, passou o segundo semestre inteiro e estamos virando para o ano que vem. A tal da máscarazinha vai acompanhar a gente ainda por um bocado de tempo. E se é que a gente vai poder ficar sem ela por um bocado de tempo ainda. Então, esse período do deserto que se alonga e que não dá nenhuma amostra ou previsão de quando vai se findar, ele não precisa ser um período de desespero, de sensação de abandono, porque certamente é um período em que Deus esteve, está e continuará ao nosso lado. Então é período também de ensino, de aprendizagem. Eu estava fazendo umas contas que eu tenho que anualmente preencher um relatório da Igreja Presbiteriana do Brasil e fazer algumas estatísticas, números de sermões pregados, enfim, uma série de coisas que a nossa Igreja Nacional exige. Todos os anos qualquer pastor presbiteriano faz isso. E eu estava anotando o número de estudos que dei fora da igreja. Então esse ano foi o ano das lives, né? E eu me lembro que só nesse período, começando de abril até o comecinho de novembro, que foi até onde eu contei, foram 95 lives, 95 estudos, 95 manhãs em que a gente gastou tempo com centenas de pessoas ouvindo, bebendo, pessoas da internet que não nos conheciam, se tornaram membros da igreja através desse período de deserto em que Deus foi se manifestando pelas vias mais incomuns ou anteriormente impensadas
no caso, um estudo via live de Instagram. Então, para você ver como é um período difícil, sim, é um período de travessia, sim, acredito que vai ter fim, acredito também que o mundo já não é mais o mesmo e nem o será como fora outrora, mas é um período em que a presença do Senhor indiscutivelmente está conosco. Então, isso é só uma introdução, isso é só para aquecer, porque o texto fala algumas coisas poderosas e preciosas sobre a vocação de Israel. Então eu queria compartilhar com vocês agora esse capítulo 19, como eu disse no início, que é um dos trechos mais importantes para a história de Israel, é a compreensão do que Deus está falando através de Moisés para o povo aqui no capítulo 19. Então, esse é o famoso texto conhecido como a vocação de Israel. E acaba sendo a nossa vocação, né, por analogia, porque nós somos o novo Israel de Deus. Então tenha isso em mente, ok? Eu não estou falando de um povo distante, eu estou falando de um povo distante com o qual a igreja se identifica hoje. Então, olha o que ele começa dizendo aqui, ó. No verso 4, Deus chama a atenção do povo através de Moisés, dizendo o seguinte: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei com asas de águias. Querendo dizer o seguinte, vocês lembram que fui eu que tirei vocês de lá. Seria impossível vocês terem conseguido sair, ter conseguido dobrar o coração duro de Faraó, terem conseguido atravessar o Mar Vermelho. Seria impossível. Eu os tirei de lá. E aí ele continuou dizendo, e os trouxe para junto de mim. Queridos, já no verso 5, a gente vai considerar com bastante detalhe o que no verso 5 continua quando ele diz assim, vocês são meu tesouro pessoal, reino de sacerdote, nação santa. Cada detalhezinho desse tem uma importância. Só que antes de falar na vocação de Israel, o que é que eles são e o que é que eles são chamados para fazer, olha que bonito como é que termina o verso 4. Vocês vieram porque eu os transportei e os trouxe para junto de mim. Anote isso aí no seu coração. A nossa primeira e mais importante vocação não é fazer nada para o Senhor. A nossa primeira vocação é estar junto do Senhor. O Senhor nos tirou do Egito, ele diz aqui, eu os tirei do Egito e os trouxe para estarem perto de mim. Esse é o primeiro chamado de qualquer filho ou filha de Deus. Somos chamados para estar perto do Senhor. Não adianta a gente querer orar, estabelecer propósitos para estar ativo, eficientes, usados com poder e com graça no ano de 2021 nas mãos do Senhor. Senhor, usa-me como tuas mãos neste mundo. Essa é uma oração legítima, mas essa não é a vocação principal de um filho, de uma filha de Deus. A vocação principal dos filhos de Deus é estar junto a Deus, é estar junto ao Pai. É isso aqui que nós estamos fazendo, é gastar tempo, é parar a rotina, é zerar aqui a conta e dizer, Senhor, agora somos nós dois. Eu fui chamado em primeiro lugar para estar contigo, para ser um contigo, para me tornar parecido contigo. Esse é o nosso alvo, é crescermos à semelhança do varão perfeito, né? Da estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. E isso só acontece quando desenvolvemos uma vida de proximidade, de intimidade. Amém, gente? Então, o tema hoje é a vocação de Israel. Agora veja, começa a vocação de Israel dizendo que a primeira vocação é estar perto de Deus. E a partir daqui, então, Deus começa a colocar o que é que vem em seguida. E eu vou ler para vocês, a partir do verso 5, ele faz 3 chamados importantes com 3 características dessa vocação. Então acompanha comigo aqui no verso 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, ou seja, há um pressuposto de obediência. Olha, Israel, eu vou te dar a tua vocação agora, presta atenção, hein? Eu tirei vocês do Egito para estarem junto comigo e a partir de agora, nessa relação de proximidade, vocês têm algo a fazer. Eu vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer. Agora, só vão conseguir fazer se guardarem a minha aliança. Se vocês guardarem a aliança que tem comigo, uma relação de obediência,
Se vocês forem obedientes aos preceitos dessas alianças, aí olha o que vai acontecer. Vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Queridos, isso aqui tem a ver com identidade. Dentre todas as nações, Deus escolhe um povo, a casa de Jacó, as tribos de Israel, o povo de Israel. É isso que a teologia chama de eleição. Deus escolheu, elegeu. Agora, muito cuidado, porque esse assunto eleição dá uma confusão tremenda, porque as pessoas tiram o assunto eleição do ambiente no qual ele foi concebido. O ambiente no qual o tema eleição foi concebido, ou seja, Israel foi eleito, foi escolhido, não foi no tema de para ser salvo ou para ser privilegiado. Olha, Israel, eu te escolhi, eu te elegi para você ser o melhor povo da terra, a nação mais abençoada. Não é isso que Deus está dizendo. Deus coloca uma preposição de finalidade aqui. Ele diz, eu te escolhi para... Olha o que ele fala aqui, ó. Tesouro pessoal dentre as nações, vocês serão um reino de sacerdotes, uma nação santa, vocês foram escolhidos para desempenharem um sacerdócio diante das nações. Tem uma finalidade, tem uma missão. Então, por favor, entenda isso. Isso do ponto de vista de estudo bíblico, isso é muito importante. Eleição não tem a ver, na origem do tema, não tem a ver com salvação. Tem a ver com missão. O povo foi eleito para um fim. Quando tiramos o tema eleição do campo da missiologia e colocamos no campo da soteriologia, que é da salvação, aí a confusão é grande. Aí o povo briga e eu não quero entrar aí, ok? Então, em primeiro lugar, Deus diz o seguinte, eu te escolhi como um tesouro pessoal. Tem a ver, portanto, guarda isso, em primeiro lugar, com identidade. Quem nós somos como povo de Deus? Nós somos um tesouro, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Existe um valor agregado a um tesouro. Se não houvesse valor, não seria tesouro. Faz sentido? Então, o Espírito de Deus que está inspirando o autor bíblico aqui, que se acredita ter sido Moisés, foi muito preciso na escolha da palavra. Vocês são para mim um tesouro. Tesouro tem valor agregado. O pai olha para os seus filhos, Deus olha para o seu povo e percebe um imenso valor. Vocês são para mim um tesouro. Dentre todas as nações, eu escolhi vocês. Gente, agora olha só que bonito, pessoal. Se há a eleição que nos diz que dentre todas as nações, o povo de Deus foi escolhido, quem é escolhido não pode simplesmente se achar cheio de privilégios e benesses. Ao invés, deve se considerar cheio de responsabilidades. Lembra da palavra lá do Uncle Ben, o tio Ben do Homem-Aranha? Quando o Homem-Aranha, o Peter Parker, estava começando a entender os poderes que havia recebido lá pela força da aranha, lá aqueles troços, o tio Ben diz assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então a eleição é isso. Deus agrega uma identidade ao povo dizendo o seguinte, vocês são meus, vocês são meu povo, eu os escolhi dentre as nações. Eu não escolhi os cananeus, os jebuseus, eu não escolhi os midianitas, eu não escolhi os edomitas, eu escolhi vocês, os israelitas. Isso não é para apenas florear o ego, mas é para nos fazer abraçar e se apropriar da nossa responsabilidade como povo de Deus, ok? Em primeiro lugar, então, a vocação de Israel tem a ver com identidade. Segundo lugar, é quando ele diz que nós somos um reino de sacerdotes. O que é que um sacerdote fazia? Sacerdote, eu já falei isso inúmeras vezes e é uma definição já senso comum, todo mundo sabe disso. O que é que um sacerdote pretensamente faz? Ele se entrepõe entre o divino e o povo. O sacerdote é aquele que intermedia a relação do povo, dos fiéis,
com o divino. É o que oferece os sacrifícios, né? Na Igreja Católica Romana, o padre ainda é chamado de sacerdote, é aquele que está intermediando aquela relação na missa, né, da Eucaristia, enfim. Mas aqui Deus está dizendo que sacerdote não vai ser uma pessoa só da tribo de Levi, não. Deus está dizendo que o povo de Israel vai funcionar como uma nação de sacerdotes em prol e a serviço de as nações vizinhas. Um sacerdote tem a ver com atividade. Então, se na primeira característica da vocação de Israel nós consideramos identidade, vocês são para mim um tesouro pessoal. Na segunda característica da vocação de Israel, o povo tem uma atividade. Você vai fazer o que, Israel? Você vai funcionar como uma nação de sacerdotes para as nações vizinhas. Em outras palavras, vou traduzir aqui bem miúdos, tá? Deus está dizendo, se vocês me obedecerem, se vocês seguirem os meus estatutos e guardarem a minha aliança, vocês poderão ministrar a minha presença e a minha bênção para as nações vizinhas. As nações vizinhas vão olhar para vocês, Israel ou Igreja do Senhor, os seus familiares, os seus colegas de trabalho, as pessoas do seu condomínio, do seu ciclo de amizade. Se você guardar os caminhos do Senhor em sua vida, as nações vizinhas vão olhar para você, vão olhar para o povo de Israel e vão dizer assim, que Deus é esse que eles têm. Nós queremos esse Deus. Então, essa era a segunda característica da vocação de Israel. Vocês são escolhidos, eleitos para serem referencial, para serem esse povo que vai ministrar às nações vizinhas a minha presença e a minha bênção. Sacerdotes. E ele termina em terceiro lugar, ainda aqui no verso 5, já no verso 6, quando ele termina dizendo o seguinte, vocês serão uma nação santa. E aqui não tem a ver com pureza, não tem a ver apenas com rigidez moral. Santidade tem a ver com a compreensão de que algo foi separado para um fim específico. Algo foi diferenciado do todo e separado para servir a Deus. Isso é ser santo. Santo vem do grego hagios, que significa exatamente isso, essa coisa que foi separada. Então, aqui a verdade é em hebraico, né? Mas a ideia é a mesma. Moisés diz assim para o povo, vocês serão esse reino de sacerdote que vai servir às nações e serão uma nação santa. Vocês precisam ser diferenciais. Vocês precisam ter um compromisso com o Deus que os resgatou, com a aliança desse Deus. Este compromisso com a palavra de Deus vai fazer com que vocês tenham uma luz diferente, com que vocês se destaquem, com que vocês exerçam uma espécie de contraste. Sabe o que é contraste? Quem tem televisão antiga, aquela época das televisões de fundo, só tinha 2 botões lá para você regular a imagem, o botão do brilho e o botão do contraste. O brilho deixava a televisão toda esbranquiçada, né? Se você aumentasse o contraste, ele força a distinção dos pretos e dos brancos. Então, uma coisa com pouco contraste é uma coisa meio cinza. O que era para ser preto fica um preto clarinho, o que era para ser branco fica um branco mais escuro. Aí fica tudo meio cinza. É quando você tira o contraste. Quando você põe o contraste, o preto estoura no preto, o branco estoura no branco. Então, ser uma nação santa é ser um povo de contraste. É um povo que, quando o mundo olha, quando as nações vizinhas olham, o povo percebe uma diferença. Ele não está misturado, ele não fez o que o inglês chama de blend. Ele não está assim, ele não se iguala muito, ele tem uma distinção. Ele tem uma relevância no sentido de relevo, ele sobe ao relevo. Entende, gente? Isso é ser uma nação santa. É um compromisso tão profundo e tão inegociável com a palavra de Deus que quando outras pessoas olham, as pessoas vão olhar e vão dizer, peraí, tem algo diferente aí. Essa pessoa tem valores no core da sua alma, né? no alicerce da sua existência, que são valores distintivos. São diferentes
dos valores que alicerçam a maioria das vidas aí mundo afora. Isso é ser uma nação santa, é a percepção de que fomos separados para um fim. Não tem como a gente se misturar. Olha o que Israel vai fazer, gente. Quando vira o livro de Josué, quando entra o livro de Juízes, a gente vê o povo de Israel, ao invés de ser esta nação santa, diferenciada, cujos valores e estilo de vida iria ministrar a bênção de Deus para as nações vizinhas, agora Israel quer ser como as nações vizinhas. Lembra disso? Lá no livro de Juízes, insistentemente o povo de Israel chega lá para o último dos juízes, Samuel, e diz: constitui sobre nós um rei como das nações vizinhas. Abriram mão do rei dos reis, que era o governante deles, era o dono desse tesouro pessoal, para querer ser igual às nações vizinhas e ter um rei humano. Então, esse foi o grande pecado de Israel. Eles não cumpriram essa vocação. Só que, como eu disse no início, por pura analogia e por pura sequência do drama das Escrituras, o roteiro bíblico chegou até nós agora na igreja. Nós somos esse novo povo de Deus. Você deve estar lembrado e já familiarizado de que essas mesmas expressões estão lá na segunda carta de Pedro, quando Pedro se dirige à igreja cristã e diz: vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus, um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo para abençoar o mundo afora. De onde Pedro tirou essas palavras? Daqui, da vocação de Israel, porque agora nós somos o novo Israel de Deus. Que a gente então encontre forças no Senhor para cumprirmos essa nossa vocação. Que 2021 seja um ano de mais proximidade, que você lembra que a primeira das vocações está aqui no verso de número 4. Eu os trouxe para junto de mim, a nossa primeira vocação, estarmos juntos do Senhor. Então que 2021 nós tenhamos proximidade e com esta proximidade forças para obedecer, forças para caminhar firmes nos propósitos do Senhor, forças para abraçar o propósito maior de nos parecer com Ele em cada atitude, em cada palavra, em cada pensamento. É difícil, mas é uma utopia a se perseguir. E assim sendo, que a gente cumpra essa vocação de sermos o tesouro pessoal, identidade de quem nós somos, de sermos este reino de sacerdote a serviço das nações para ministrar a bênção de Deus para as pessoas. E essa nação santa que se compreende como um povo distintivo, um povo que tem marcas distintas dos valores comuns que regem a nossa cultura e a nossa sociedade, e que a gente abrace essa vocação de sermos santos nesse sentido de separados para um fim, para um objetivo maior. A compreensão de que a nossa vida tem essa finalidade, ela agrega muito sentido e ela agrega muitas forças na nossa caminhada no dia a dia. Que Deus então abençoe ricamente esse nosso fim de ano, que nessa última live do ano hoje você possa ter tido essa oportunidade de refletir, de considerar que tipo de vida você está vivendo, uma vida cuja vocação é apenas satisfazer projetos pessoais? Essa é a vocação das nações vizinhas. Todo mundo ao nosso redor busca isso. Mas quem é povo de Deus tem uma outra vocação, muito superior, muito mais nobre, que não pensa em si, mas que pensa em ser bênção para o mundo em que vive. O benefício para si será apenas ganho indireto. Não é minha preocupação primeira. A minha preocupação primeira é exercer esse chamado e essa vocação. Feche os seus olhos agora, eu queria terminar com uma oração. Querido Deus, Pai amado, mais uma vez nós te agradecemos por essa palavra e pela forma como o Senhor agrega sentido às nossas vidas, nos lembrando de que não estamos aqui à toa, não estamos aqui apenas para cumprir projetos tão pequenos, Deus, tão restritos ao tempo e o espaço, tão restritos porque também se voltam apenas para nós e para o nosso mundinho pequeno. Estamos aqui para cumprir projetos muito maiores, Deus, projetos que são teus,
projetos para dentro dos quais o Senhor nos chama e nos capacita e nos vocaciona. Por isso eu te peço, meu Deus, que essa compreensão volte a fazer parte do nosso desejo maior, para que na virada para 2021 a gente rompa esse ano com fé, a gente rompa, Deus, esta barreira, chegando do outro lado agora, começando um ano novo, com uma nova disposição de abençoar o mundo ao nosso redor. Nós oramos assim, meu Deus, e pedimos também em tempo para que o Senhor cure a vida daqueles que estão nesse fim de ano agora doentes, acometidos de Covid. É o caso do meu irmão Humberto, do meu irmão Raul Barcelar. Eu oro por cura do Senhor, por intervenção do alto, do médico dos médicos. Deus, em nome de Jesus, preserva a vida desses teus 2 filhos, Pai, e de tantos outros que a gente possa estar nomeando aí agora juntos nessa oração. Nós cremos no teu poder, nós cremos na tua cura, cremos nos teus propósitos. Oramos juntos, agradecidos em nome de Jesus, e dizemos amém. Amém. Que bom, pessoal, que bênção. Muito bom a gente ter estado juntos nessa última live de estudo bíblico do ano. Estamos, para quem chegou agora, no capítulo 19 do Êxodo. Pretendo terminar o livro do Êxodo todo. Cafezinho hoje da primeira, viu? Maravilha. Gente, é isso. Deixa eu tirar aqui o celular para segurar. Muito bom. Para quem não está ligado ainda, esse estudo acontece já ininterruptamente desde abril, né? A gente vem aprofundando livros bíblicos. Muito bom estarmos juntos. Vamos agora cuidar da vida, que o ano está acabando e eu pelo menos ainda tenho um bocado de coisa para fazer. Estou já de saída. Queridos, Deus abençoe a todos. É muita gente aqui. Fica um tchau e um beijo e um bom dia para todo mundo, ok? E a gente se vê no ano que vem, se Deus quiser. Na primeira segunda-feira do ano, nós estaremos aqui, pela graça de Deus, continuando o nosso estudo do livro do Êxodo. Um forte abraço, até lá. E essa live vai para o YouTube da Igreja Agora e vai para o meu IGTV. Se você perdeu, quer assistir do início, me dá 5 minutinhos, se a internet ajudar, que o negócio sobe rápido aí e você pode ouvir do início. Tchau, tchau. Deus abençoe. Forte abraço. Beijo.